Causa Operária TV e o canal Internacionalismo tem correspondente em Cuba, a nossa querida companheira Márcia Chueri, que desde do dia 11 de julho, desde o programa da Conexão América Latina seguinte, vem informando a gente com as suas colunas semanais, direto de Cuba, esclarecendo o que está acontecendo na ilha, e ela enviou mais uma coluna. Vamos com a coluna da Márcia Chueri, direto de Havana, em Cuba. Olá, hoje é 27 de julho de 2021, sou Márcia Chueri e falo direto de Cuba. As manifestações de 11 de julho pretendiam provocar uma revolta social em Cuba. Não se chegou nem perto desse objetivo, mas seus organizadores e financiadores não desistiram. A USAID, agência que funciona como testa de ferro da CIA, havia publicado em junho que oferecia $2 milhões para projetos que trabalhem por, abre aspas, democratizar a ilha, fecha aspas. Agora, divulgaram que esses fundos serão só para aqueles que tenham em conta a situação pós-11 de julho. Na quinta-feira, 22, o presidente Biden impôs sanções ao ministro cubano das Forças Armadas e à Brigada Especial Nacional, uma força do Ministério do Interior conhecida como Boinas Negras. Embora a medida seja inócua, já que não tem alcance em Cuba, ela fere o direito internacional, pois é um ato de ingerência dos Estados Unidos na política interna da ilha, além de ter um forte efeito propagandístico para Biden junto ao eleitorado da Flórida e internacionalmente contra Cuba. E Biden já disse que não vai parar por aí. Além disso, o governo norte-americano está pressionando os governos da região a fazerem declarações contra Cuba. Houve também uma tentativa de intimidação à ilha, mas que virou piada. Em Miami, onde mais? Foi criado um movimento que pretendia vir com embarcações até 15 milhas de Cuba e lançar fogos artificiais. Fizeram até uma campanha de arrecadação de fundos para isso. Na hora da saída, só apareceram 4 barquinhos e a imprensa internacional teve de dizer que tinha mais jornalistas que embarcações no porto. Não chegaram aqui perto, mas foi muito produtivo em memes nas redes. Por outro lado, as ações de 11 de julho e seus desdobramentos acabaram dando mais visibilidade à política desumana dos Estados Unidos contra Cuba e às consequências perversas do bloqueio para a vida do povo cubano, gerando reações positivas até. Por exemplo, no dia 23 de julho, foi publicado um anúncio de página inteira no New York Times com uma carta a Biden assinada por mais de 400 políticos, artistas, intelectuais e movimentos do mundo todo. Nessa carta, eles pedem ao presidente norte-americano que levante imediatamente as 243 medidas coercitivas de Trump, muitas delas do período da pandemia, que impedem que alimentos e medicamentos cheguem à ilha. Além disso, solicitam que retome a normalização das relações entre os dois países, iniciada por Obama, ou, melhor ainda, que inicie o processo de acabar com o bloqueio. E esta semana teve mais. No dia 25, chegou a Washington a caravana do movimento Puentes de Amor, depois de uma caminhada de mais de 2.000 quilômetros desde Miami. Os participantes fizeram um ato diante da Casa Branca para entregar um documento com 27.000 assinaturas, também pedindo que o governo americano levante as medidas coercitivas de Trump. O movimento não tem caráter ideológico. Seu objetivo é que seja levantado o bloqueio e se normalizem as relações entre os dois países, para o bem-estar dos cubanos, tanto os que vivem na ilha como os que estão nos Estados Unidos. No sábado, chegaram 2 aviões militares russos com 88 toneladas de ajuda humanitária, incluindo óleo vegetal, carnes enlatadas, farinha de trigo, outros alimentos, equipamentos de proteção pessoal e mais de 1 milhão de máscaras.
Os movimentos de solidariedade com Cuba nos Estados Unidos mandaram 1.600.000 seringas para apoiar a campanha de vacinação contra a Covid-19. A doação total que eles arrecadaram é de 6 milhões de seringas, praticamente a metade da população cubana. Doadores de muitos países, inclusive o Brasil, estão mandando seringas, o que é fundamental neste momento em que a epidemia de Covid-19 está crescendo de forma muito intensa. Além das medidas de proteção que todos conhecem, vacinar a população mundial é o único caminho para vencer a pandemia. O plano de vacinação da ilha prevê que toda a população esteja imunizada com vacinas cubanas até o final do ano, o que exige programas para populações específicas. Do Instituto Finlay, a Soberana 2 é a mais avançada, mas já estão em andamento estudos com a Soberana Plus aplicada a convalescentes da doença para aumentar sua imunidade. Também com convalescentes, há um estudo que vai comparar os resultados das vacinas Abdala e Mambisa, do Centro de Engenharia Genética e Biotecnologia. Há ainda 2 pesquisas em andamento com menores de idade, com Soberana 2 e Abdala. Esses estudos avaliam apenas a segurança, pois a efetividade dos produtos já está comprovada. E os resultados preliminares de um deles já permitem solicitar autorização para iniciar a vacinação em massa dos menores a partir de agosto. Cuba já deve começar também a vacinar todas as gestantes e mulheres que estão amamentando. Quanto à situação econômica interna, o governo tomou algumas medidas nos últimos dias de efeito direto sobre a vida do cubano. Por exemplo, regulamentou as vendas de garagem e, além disso, suspendeu as cobranças de taxas alfandegárias sobre a importação de alimentos, produtos de higiene e medicamentos, desde que feita em bagagem acompanhada, ou seja, trazida por viajantes. Essa medida é interessante porque, de certa forma, dá uma volta no bloqueio. Já que não se pode importar para vender, permite que as pessoas tragam individualmente. Claro que não terá um efeito considerável sobre a economia do país, mas diminui o desconforto das famílias. Essa é a função e o papel de um governo socialista: buscar sempre o bem-estar dos cidadãos e não de grupos poderosos. Por hoje é isso. Saudações socialistas.